90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Salve, salve, meu povinho! E aí? Conta uma fofoca? Contar uma fofoca. Contar uma fofoca. Otto passou dos limites e perdeu a carteira. Joguei a fofoca no ar aí. Só joguei. Tava desesperado ontem. Tava desesperado ontem? Não tava conseguindo tirar a segunda via, porque não tinha uma foto completa da... Caraca, mano, CNH. tá aí uma galera enrolada, tem um cara enrolado nessa vida, que é o Otto, cara. Vocês não têm noção, mano, vocês não têm noção, cara. O maluco perdeu a carteira, cara. Ah, professor, mas por que ele perdeu a carteira? Ele esqueceu algum lugar, ele acho que consumiu um pouquinho a mais da nossa aula de hoje. Aqui, ó. É ou não é? Ele tinha pouco dinheiro naquela carteira ali, não. É, rapaz, o cara é, porra. O cara anda maltrapilho, mas, porra, né? O cara junta a grana. Caraca, sério, domingo ele tava muito puto, gente. Vocês não têm noção, cara. Ele tava muito puto. A gente tava no churrasco, aí ele, porra, mano, cara, não acredito, cara. Perdeu cartão, perdeu carteira de motorista. Ele não tinha carteira no celular. E a carteira de motorista no celular, então ele vem de moto pra cá, cara. Tá um inferno a vida dele, cara. Nossa senhora. Mas só uma história, uma fofoca pra vocês. Né? Não sei se ele contou pra vocês, então se ele não contou, eu tô contando. É ou não é? A moleque. Bom, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Cá estamos nós para mais um dia, mais uma terça-feira on fire, porque hoje a gente começa a falar das outras funções orgânicas que não o hidrocarboneto. Pois é, hoje a gente começa a falar das funções orgânicas oxigenadas. E a gente vai, sempre que se deparar com uma dessas funções, o nosso objetivo é saber reconhecer essa função, ou seja, identificar o seu grupo funcional. Nosso objetivo é saber as classificações, caso existam, beleza? E, acima de tudo, você tem que saber dar nome para essas coisas, né? Então a parte de nomenclatura é algo que é bastante contonada. Andrés, Alan fofoqueiro. Eu não contei nada, cara, que não tinha muita fofoca boa. Eu não tenho fofoca boa. Essa fofoca não é boa não, cara. Mas enfim, é suficiente, é suficiente. Então o objetivo de vocês também para essas funções orgânicas é vocês conseguirem reconhecer essas nomenclaturas, né, dessas funções orgânicas, beleza? Bom, cá estamos nós, mais um dia mais cabeludo, mais longe de ser careca, é ou não é? Mais próximo do ex-carequismo, né? Olha lá, ó, só um pouquinho, vai, não tá tanto assim mais não, vai. Olha lá, moleque, tá pensando o quê? Gastei dinheiro, mas, pô, tá voltando em cabelo, é ou não é? Ah, moleque, bom, gente, é o seguinte... Bate-papo feito, introdução feita. Vamos fazer o seguinte, eu não sou muito de usar isso daqui, eu prefiro partir pro quadro, então vem comigo, meu povo! Já tem uma estrutura previamente montada. Ah, professor, meu Deus do céu, tu já montou, já encheu o quadro, não deu nem tempo de eu ver. Pois é, gente, aqui ó, é agilidade, ou não é? Bom, como eu já falei para vocês, a gente vai aqui conversar sobre as funções orgânicas oxigenadas.
É claro que essa aula não acaba hoje, essa aula de funções orgânicas oxigenadas, ela vai perdurar em algumas semanas, porque a gente tem muita função orgânica para poder estudar. Vocês sabem muito bem, para vocês que já estudaram química orgânica alguma vez na vida, que existem várias, inúmeras funções e a gente precisa passar por cada uma delas, saber reconhecer, acima de tudo, e saber nomear. Beleza? Tudo bem? Então vamos começar nessas 3 primeiras aqui, que são 3 funções orgânicas que de fato vão ser relevantes para vocês. Dessas 3, a mais importante, a mais frequente, é essa daqui, que eu chamo de álcool, que é a primeira que a gente vai conversar. Bom, gente, vamos começar a bater um papo porque existe uma situação no nosso dia a dia que a gente muitas vezes utiliza a nomenclatura da função orgânica para que a gente faça um retrato de uma molécula em específico. A gente muito convencionalmente fala álcool, álcool, álcool. A gente fala álcool em bebida, a gente fala álcool em combustível, a gente fala em álcool como antisséptico, né, o álcool 70. E aí, cara, o que acontece? Álcool não é uma substância, um tipo de molécula em específico. Álcool é uma função orgânica. É tipo uma classe de compostos orgânicos. Então eu vou chamar de álcool uma classe de compostos orgânicos. E isso, gente, acabou trazendo uma série de problemas na história. Como a gente, no dia a dia, quando fala de álcool, a gente trata de um álcool em específico, que é esse álcool que está aqui, a gente, quando usa a palavra álcool no dia a dia, a gente está se retratando a esse cara que está aqui. Mas álcool não é esse cara que está aqui. É esse, é esse, é esse e vários outros. Porque álcool é uma função orgânica. Tá, mas Alan, por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque saber que função é algo macro e cada uma das moléculas pertencem a cada uma dessas funções e cada uma dessas moléculas tem características diferentes, isso traz pra gente a impossibilidade de cometer alguns erros. E eu vou explicar isso para vocês de forma mais clara. Antes de começar a falar de fato sobre reconhecimento. Como o álcool é uma função orgânica, existem álcools que são utilizados para funções diferentes. A gente tem o álcool da bebida, que é o mais famoso de todos, que eu vou mostrar para vocês que é esse composto que está aqui, tem 2 carbonos. Beleza? Tá. O álcool, quando ele tem 2 carbonos, ele tem as funções de ser combustível, em bebida alcoólica, como antisséptico. Mas se por acaso eu continuar sendo álcool, só que ao invés de colocar 2 carbonos e colocar um único carbono, ele continua sendo álcool, ele continua pertencendo a essa função orgânica, mas as propriedades mudam. As propriedades mudam. Quando a gente tem 2 carbonos, o nome que a gente dá, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, vai ser etanol, que é o álcool que a gente usa normalmente. Se eu colocar um único carbono, eu vou ter o famoso metanol. Os 2 pertencem à função álcool. E os 2 têm propriedades bastante diferentes. Pelo menos pensando em ação biológica. Quando você consome esse cara que está aqui, como por exemplo em bebida alcoólica, o que acontece é que a galera tem lá os sintomas que o Otto teve no final de semana, né? Borracho, drunk, é o cara que fica bêbado, né? Então você vai ter lá as suas confusões mentais, vai esquecer a carteira nos lugares. Beleza? Se por acaso eu tirar esses 2 carbonos e colocar só um deles e passar a ter o metanol, quais são os efeitos biológicos que isso gera? Os efeitos biológicos são iguais? Se eu beber etanol e metanol dá no mesmo? Não dá no mesmo, gente. O metanol, que é um álcool também, que tem um único carbono, ele é um composto que vai trazer uma toxicidade para o nosso corpo muito alta. Dependendo da concentração, ele pode ser letal. Se ele for inalado, ele pode, com o tempo, causar inclusive cegueira. O metanol, onde a diferença para o etanol é de um único carbono, esse cara daqui, ele é traiçoeiro e muito perigoso para a gente. Tá, Alan, por que eu estou contando isso tudo? Eu estou contando isso para vocês pelo seguinte. Tem uma história que aconteceu no Nordeste, não vou saber te precisar qual foi o estado, eu acho que foi na Bahia, ou no Ceará, um negócio desse. E teve uma história que
Algumas pessoas trabalhavam com obra, né, os pedreiros e tudo mais, eles foram fazer a reforma de um laboratório. E chegando no laboratório de química, eles encontraram um frasco, onde nesse frasco estava escrito álcool metílico. Álcool metílico, que é o metanol. E aí a galera que estava fazendo lá as operações, né, de obra no laboratório, olha para a palavra escrito álcool metílico, eles defecam sobre a palavra metílico e focam na palavra álcool e pensam o seguinte: por que não fazer uma caipirinha? E os caras vão lá, pegam o álcool metílico, que é um álcool com um único carbono, e não dois, e fazem a caipirinha. Botam limão, botam lá o álcool metílico, jogam lá o gelinho, sacodem, tchac, 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 tchac e tal! O que acontece é que uma simples confusão ou uma simples falta de informação fez com que essas pessoas falecessem por uma overdose é ótimo, né? Por uma overdose de metanol no corpo. E a galera morreu. Isso, gente, é muito perigoso. Quando a gente trata o etanol simplesmente como álcool e só álcool, a gente tem que entender que isso tá errado, cara. O etanol é um álcool, sim, mas não só o etanol, tem várias outras substâncias que pertencem à mesma classe, que podem ter características diferentes. Lá nos Estados Unidos, alguns postos de gasolina estavam adulterando a gasolina, ao invés de colocar o etanol, colocar o metanol, porque o acesso a metanol lá é muito mais simples. E aí eles começaram a adulterar a gasolina colocando metanol. Como é você que vai lá fazer, né? Você vai colocar a gasolina lá nos Estados Unidos? Muitas pessoas estavam começando a relatar problemas de visão pela exposição ao metanol em alguns determinados postos que estavam lá na cidade de origem. E aí, a presença desse metanol foi danosa ao corpo daquelas pessoas. Pois é, gente. Depois, se vocês quiserem, joga na internet aí, ó. Bebida alcoólica com metanol. Tu vai ver algumas reportagens antigas. Hoje em dia, a fiscalização ela é muito bizarra, tá? Mas por que eu tô contando essa história toda pra vocês? Porque uma coisa, gente, é uma função orgânica, uma classe de compostos. Outra coisa são as especificidades dentro delas. São cada uma das moléculas dentro delas. Se você for no posto de gasolina hoje, você vai encontrar lá, existe uma bomba de combustível chamada de não bomba de álcool. Antigamente era só bomba de álcool. Aí o cara podia botar o que ele quisesse, né? Era para botar etanol, mas o cara podia botar o que ele quisesse, podia botar metanol, por exemplo, se fosse mais barato para ele. Sacou? Hoje, para evitar esse tipo de problema, os postos de gasolina precisam escrever etanol ou álcool etílico, porque é esse cara que me interessa. Você tá me entendendo? Tá fazendo sentido na cabeça de vocês o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar? Tá, mas Alan, você tá falando álcool, que parada é essa? Álcool, como eu já falei algumas vezes no dia de hoje, é uma classe de compostos. Álcool é uma função orgânica, é tipo ácido, tipo base, tipo óxido, sacou? Só que na química orgânica, tá? Tá, mas como é que eu faço para reconhecer o álcool? Para você reconhecer o álcool, você vai precisar identificar o seu grupo funcional. O professor não entende nada. Grupo funcional é o pedaço da cadeia que caracteriza a função orgânica. Nesse caso, a parte que caracteriza a função orgânica é esse OH, onde o nome que a gente dá é hidroxila. Esse é o nome que a gente dá, hidroxila. Quando a hidroxila, e cuidado, não é qualquer hidroxila que é alcoólica. Para que ela seja uma hidroxila alcoólica, esse carbono, que é o carbono da hidroxila, ele precisa ser um carbono sp3. O que isso significa? Carbono sp3, carbono cuja hibridização é sp3, é o carbono que só tem ligação simples. Então, para que seja uma hidroxila de álcool, ela precisa estar ligada diretamente a um carbono que só tem ligação simples, cara. Eu não posso ter ligação dupla no carbono da hidroxila. Se por acaso isso acontecer, eu não vou ter a função álcool. Tudo bem, gente?
Beleza? Para que seja um álcool, a hidroxila tem que estar conectada diretamente a um carbono que só tem ligação simples. Beleza? Se tiver ligação dupla, vai ser outra função que já vou mostrar para vocês. Beleza? Foi que foi, povo? Tá, então beleza, então tá respondido. Agora, dentro do álcool existem algumas classificações. Primeira classificação. O que é um álcool primário? Álcool primário é aquele álcool em que o carbono da hidroxila é um carbono primário. Lembra que carbono primário é o carbono que está ligado a um outro carbono ou a nenhum outro carbono. Beleza? Então, esse cara que está aqui, ele é um carbono primário. Se a hidroxila está presa num carbono primário, o álcool é primário. Agora, olha para esse caso daqui. O carbono que está aqui ligado à hidroxila, ele é um carbono que está ligado a dois outros. Então, isso é um carbono secundário. Portanto, isso é um álcool secundário. Agora, olha aqui, esse álcool daqui, ele é um álcool terciário. Por quê? Porque o carbono da hidroxila está ligado a 3 outros carbonos. Galera, atenção nessas nomenclaturas, pessoal. Atenção nessas nomenclaturas. Porque a gente sabe que o Enem tem o forte hábito de ficar escrevendo para vocês algumas características de umas moléculas, para você poder marcar a opção correta nas letrinhas que ele colocar lá. Então ele pode, por exemplo, contar um texto que um determinado álcool que apresenta 2 ramificações metil e que é um álcool secundário, apresenta utilidade em tal situação. E aí ele pede para você marcar a opção. Então, se o cara utilizar essas palavras de primário, secundário e terciário, tu tem que saber do que se trata. Beleza? Agora vem comigo, meu povo, vem comigo. O que seria um monoálcool, diálcool e triálcool? Aí depende do número de hidroxilas. Uma hidroxila só monoálcool, 2 diálcool, 3 triálcool. Eu não vou nem gastar energia com isso porque é totalmente intuitivo. Beleza? Se fosse um tetraálcool, teria 4 hidroxilas. Beleza? Vem comigo. Vamos falar de nome, que é a parte mais importante pra gente no dia de hoje. Bom, nomenclatura de álcool. Sempre que eu for colocar a nomenclatura de uma função, eu vou te dar sempre a nomenclatura IUPAC. International Union of Pure Applied Chemistry. União Internacional da Química Pura e Aplicada. Isso é um órgão que é internacional, União Internacional da Química Pura e Aplicada. Isso é um órgão internacional que rege as regras de química, da química, né? Dentre elas, as regras de nomenclatura. Tudo bem? Quando alguém pedir para vocês o nome oficial, ele vai querer o nome IUPAC. Beleza? Que é um nome sistemático. Se ele quiser um nome usual, você vai ter uma opção também. Mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Não é sempre que a gente vai conseguir dar nome usual, tá? Tipo, essa molécula aqui de baixo não tem um nome usual. O nome usual é quando aquela substância está presente no nosso dia a dia. Então ele tem uma forma da gente dar um nome que é um nome peculiar. Beleza? Show? Tá, então vamos lá. Quando a gente for pegar a nomenclatura, o que a gente tem que ter na cabeça? E aí eu queria que vocês tivessem essa informação com vocês, porque eu vou usar isso com muita frequência. Quando eu escrever para vocês nome do HC, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que indicar o número de carbonos, met, et, prop, but. Você vai ter que indicar o tipo de ligação carbono-carbono, an, en, in. E você vai ter que colocar a terminação dele, que é o sufixo, que no caso do álcool vai ser ol. Então ele termina com ol. Tudo bem? Por exemplo, se eu for olhar para esse álcool que está aqui, que é o nosso álcool mais famoso de todos, por que o nome dele é etanol, que a gente usa bastante? Porque ele tem 2 carbonos, então o prefixo vai ser et. Entre carbonos só tem ligação simples, então an. E se é um álcool, porque ele tem uma hidroxila ligada a um carbono só com ligação simples, a terminação do cara vai ser ol. Etanol. É assim que funciona o nome do cara. Então, et é o número de carbonos, an o tipo de ligação, ol para dizer que é um álcool. Tudo bem? Alan, e o nome usual, como é que ficaria? Ó, o nome usual, ele leva o nome da função. Então eu começo esse cara aqui com a palavra álcool. E agora preste atenção. Quando na nomenclatura eu escrever radical, eu vou ter que tratar a minha cadeia principal como se fosse uma ramificação. Ramificação termina com il, lembra disso? Se são 2 carbonos, vai ser et, terminando com il, etil. E ele termina com ico. Opa! Olha como é que fica o nome dele.
álcool etílico. É assim que a gente dá um nome. É um nome usual, é o nome do dia a dia. Você deve ter escutado falar isso alguma vez na vida. Beleza? Tudo bem? Vamos no próximo? No próximo, eu vou ter que numerar a cadeia principal, tá? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, porque a posição da hidroxila pode sofrer alteração ali. Tá, são 3 carbonos na cadeia principal, prefixo prop. Entre carbonos só tem ligação simples, propan. Agora presta atenção, gente. Como a hidroxila pode assumir posições diferentes, ela poderia estar no carbono 1, por exemplo, eu tenho que dizer a posição dela, tá? Como é que eu faço para dizer a posição? Vamos lá. Ele está no carbono 2. Eu vou botar esse número no meio do nome antes do ol, que é o que faz referência a ela. Vem comigo. Propan, no carbono 2, você vai ter a hidroxila. Então o nome dele vai ser propan, porque é prop, só ligação simples, 2ol para dizer que a hidroxila está presa no carbono 2. Beleza? Alan, a posição da hidroxila na cadeia altera alguma coisa no composto? Com certeza. Se eu mudar a posição da hidroxila, eu vou mudar o composto. Se eu mudar o composto, eu vou mudar as propriedades dele. Tá? Beleza? Então é assim que fica o nome. Repara, o número ele vem sempre antes daquilo que ele faz referência. Então se vem antes do ol, é porque a hidroxila está no carbono 2. Tudo bem? Vamos para o nome usual? Vem comigo. No nome usual, começa com o nome da função. Então, álcool. Agora, 3 carbonos, a gente chama, tratando como ramificação, a gente chama de propil. Mas é um propil preso pelo carbono do meio. Então, esse cara vai ser um álcool isopropil. Lembra que quando está preso pelo carbono do meio, ele é um isopropil. E ele termina com ico. O nome do cara, então, fica álcool isopropílico. Se você limpa chip de computador, se você gosta de mexer com computador, você sabe que o material que é utilizado para limpar chip de computador é o álcool isopropílico, que é esse cara daqui. Por que eu uso esse e não o de cima? Eu uso esse porque o de cima ele absorve água. Então, se eu passar no chip de computador esse cara daqui, ele vai ter um pouco d'água e a água presente em circuito elétrico pode gerar um curto-circuito, beleza? Tudo bem, povo? Só uma informaçãozinha nerd para vocês. Agora, e se eu pegar essa cadeia que está aqui embaixo? Gente, atenção numa informação. Agora, eu acabei de apresentar para vocês o que vem a ser um grupo funcional, que é o que identifica a função orgânica. Quando a gente vai fazer a numeração, qual é a prioridade no que diz respeito à numeração? Vamos lá. Ó, a maior prioridade para a numeração é do grupo funcional. Então é ele que manda na cadeia. É o foco nele para a gente poder fazer a numeração. Depois vem a insaturação. E por último, vem a ramificação. Então, se uma cadeia tem grupo funcional, insaturação e ramificação, o foco é no grupo funcional para a gente ter os menores números. Tudo bem? Então a contagem nessa cadeia vai ser da esquerda para a direita. 3, 4, 5, 6. Começo pelas ramificações, como aconteceu lá nos hidrocarbonetos. Então vem comigo. Nas posições 4 e 5, então vamos lá. Nas posições 4 e 5, eu tenho 2 ramificações com um carbono que eu chamo de metil. Então ele vai ser 4,5 de metil. Tá aqui. 4,5 de metil. São 6 carbonos na cadeia principal. Então, X tá aqui. Na posição 3, eu tenho uma dupla, então vai ficar X 3-en para dizer que eu tenho uma ligação dupla. E agora, se isso é um álcool, na posição 2, eu tenho uma hidroxila. Então o nome dele vai ficar 4,5 de metil, X, porque são 6 carbonos, 3-en para dizer que no carbono 3 eu tenho uma dupla, 2ol para dizer que no carbono 2 eu tenho uma hidroxila. Beleza, povo? Fez sentido para vocês? Maravilha? Faz o seguinte, tira um print desse quadro. Tira um printzão. Maravilha? Boa, excelente. Excelente, Larinha. Tá mandando bem, hein? Acabei de ver teu resultado aqui. Show?
Vamos pegar mais um? Vamos pegar mais um? Vem comigo. Ó, apaguei aqui. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui pra vocês. Cara, eu tô com a música do... É sequência de lovezinho. Essa porra tá na minha cabeça, mano. Tem 6 dias. Só no churrasco, não é? Caraca, mano. Aí, internet, mano. Tem umas paradas aqui, meu Deus do céu, cara. Tem umas paradas aqui, meu Deus do céu. Sério, gente. Cara, umas paradas que viralizam, cara, que não dá pra entender, mano. Bom, vamos lá, vamos seguir nossa vida aqui, vamos seguir nossa labuta, já que a gente não é o churrasco, né? Vambora, a gente tem que continuar aqui trabalhando a nossa labuta. Vamos lá, ó, vou pegar mais um exemplo pra vocês aqui, ó. Se eu chegar aqui e colocar esse composto pra vocês, ó. Esse composto aqui, vou botar uma hidroxila aqui, vou botar uma hidroxila aqui, e eu vou botar um etil aqui. Beleza? Tá ali. Show? Tranquilo? Como é que fica o nome desse cara? Bom, vamos numerar. Tem que ter os menores números, tá? Então aqui a gente vai ter carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Bom, tem uma ramificação com 2 carbonos no carbono 3. Então, ó, no carbono 3, você vai ter 2 carbonos ali, então como ramificação, então vai ficar etil. Então vai ficar 3 etil, na posição 3 eu tenho etil. Agora, cadeia fechada, então ciclo. Não esquece do ciclo. São 5 carbonos, então ciclopente. Ciclopente. Só tem ligação simples, então ciclopentano. Agora, atenção. No carbono 1 e no carbono 2, então 1,2, você tem 2 hidroxilas. Se fosse só uma, eu chamaria de ol. Mas como são 2, eu coloco diol. É um diálcool, não é isso? Então tem que colocar um diol ali. Beleza, povo? Então tá resolvido. Tá feito. Beleza? Show? Então não esquece de colocar o número e o diol no final. Não bota só o não. Beleza? Show? Bom, vamos para mais uma função? Matamos a função álcool e vamos partir para a função enol. Ó, a função enol, ela é muito, mas muito semelhante à função álcool. Tô falando sério. Mas o que vai mudar, Alan? Bom, o que vai mudar é um pouquinho no grupo funcional, que é a forma de reconhecer. Grupo funcional. Olha qual é o grupo funcional dessa função orgânica enol. Esse daqui é o grupo funcional. O que mudou do grupo funcional do enol para o grupo funcional do álcool? Primeiro, é a mesma hidroxila, só que agora essa hidroxila ela está presa na cadeia em um carbono diferente. Agora, para que seja um enol, esse carbono do grupo funcional, ele precisa ter uma ligação dupla. E quando ele tem uma ligação dupla, a gente diz que esse carbono ele é um carbono sp2. E todo o resto é igual a álcool. Todo o resto é igual a álcool. Então, todo resto será igual ao álcool. Inclusive a nomenclatura. Inclusive a nomenclatura. Por exemplo, se eu chegar para vocês e colocar isso daqui, ó. Ó, se eu chegar para vocês e colocar isso daqui. Se você bater o olho, tu até acha que é um álcool, cara. Porque tu vê uma hidroxila. Mas como no carbono da hidroxila eu tenho uma dupla, isso aqui passa a ser um enol. Ah, mas Alan, vai ser igual a esse. Não. Isso daqui é um álcool insaturado. Isso daqui é um enol. Porque aqui a dupla está no carbono da hidroxila. Aqui não. Isso aqui é um álcool, aquilo ali é um enol. Percebeu que é bem parecido? É bem parecido, mano. Mas bem parecido mesmo. Vamos numerar a cadeia principal? Ó, vou numerar da direita para a esquerda, porque a hidroxila vai ter prioridade. Então, carbono 1,
2, 3, 4, 5. Ó, cadeia principal é a maior sequência de carbonos, então eu vou para cima. 6, 7. E isso daqui é uma ramificação dessa cadeia principal. Tá, então, Alan, como é que fica o nome dele? Vamos lá? Ó, o nome dele fica assim, isso aqui é um metil, tá no carbono 5. Então vai ficar 5-metil, que é esse cara daqui. 7 carbonos na cadeia principal, então, hept. No carbono 2 eu tenho uma dupla, então, 2-en. E no carbono 3, você tem uma hidroxila e ele termina a nomenclatura com ol. Repara que esse cara aqui, ele vai ter, olha aqui, ele vai ter en e ol, que é o nome da função. Mas cuidado, porque esse daqui também tem en e ol. Só que esse daqui é um álcool, esse daqui, ele é pra gente um enol, tá? Cuidado com isso, tá, povinho? Cuidado. Então, só é considerado álcool se a hidroxila estiver ligada diretamente ao carbono sp3? Isso aí, Rosilânia. Exatamente, exatamente. Beleza? Professor, por que o metanol, quando entra em combustão, apresenta chamas invisíveis? Essa é uma característica dele. É uma característica dele, tá? Não tem um porquê. Você não ter uma coloração para chama é que o comprimento de onda que vai ser emitido durante aquela queima é um comprimento de onda fora da faixa do visível, não é isso? Ele fica fora da faixa do visível. Entende a parada? Tá? E esse metanol, ele era muito utilizado em carro de Fórmula 1. Acho Fórmula 1 ou Fórmula Indy, sei lá. E aí tem até exemplos, tem vídeos na internet do metanol queimando, mano. E um carro que bateu, começou a queimar e não dava pra ver o fogo. Muito doido a parada, cara. Muito doido. O metanol, quando queima, ele queima com uma chama invisível. Muito louco, cara. Tá doido. Deus me livre e guarde. Beleza, meu povo? Entenderam o lance do enol? Fez sentido pra vocês? Foi? Então vamos lá. Vamos pra nossa terceira função no dia de hoje. Enol é só isso. Não vou nem colocar mais exemplo porque não tem necessidade, povo. Realmente não tem necessidade porque ele é bem parecido com álcool, tá? Bem parecido mesmo. Bom, vamos falar de fenol porque o fenol é diferente. Ele vai ter o mesmo grupo funcional, né, a mesma hidroxila, mas ele vai ter algumas características em termos de nomenclatura que são diferentes. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para vocês. Seu corpo suado e você em cima. Vamos lá. Ó, próxima função, fenol. Ó, função fenol. Deixa eu te falar uma outra parada. Fenol é o nome mais comum, né, dessa função orgânica. Tem um outro nome que eu vou colocar para vocês aqui, que seria muito útil no Enem do ano passado, tá? A outra nomenclatura é essa daqui, ó. Ácido fênico. Ácido fênico. Professor, mas o que é isso, ácido fênico? É o fenol. Tá, mas por que você está falando isso para mim? Eu estou falando isso para vocês para que vocês saibam que o fenol ele tem um comportamento ácido quando ele é jogado na água. No ano passado, no Enem, se você tivesse essa informação, você resolvia uma questão muito rápida. Se você soubesse que o fenol era um composto ácido quando jogado em água, se resolvia uma questão assim, ó, no estalar de dedos. Tá, mas Alan, e aí? E aí é o seguinte, primeiro vamos falar sobre reconhecimento. Vamos falar sobre grupo funcional. Ó, grupo funcional. Assim como o álcool e assim como o enol, o grupo funcional do fenol é a hidroxila. Só que o que muda aqui? O que muda é que essa hidroxila, diferente das situações anteriores, ela precisa estar ligada diretamente a um anel aromático. A um anel aromático. Tem que estar ligado diretamente a um anel aromático. Beleza? Então cuidado para você não olhar para a hidroxila por aí e sair falando que o troço é álcool. Porque ele pode estar preso em situações diferentes. Cuidado, gente. A hidroxila é grupo funcional de muita função. Beleza, Alan. E aí? Como é que eu faço para dar nomenclatura? Nomenclatura.
Bom, eu sempre vou colocar para vocês o nome que vocês têm que saber, que é o nome IUPAC. E eu preciso colocar para vocês também o nome usual, que é o nome do dia a dia. Beleza? Ó, como é que eu faço para dar nome para fenol? Bom, o nome oficial dele a gente vai chamar de hidroxi, que é hidroxila. E eu vou juntar a palavra hidroxi, que é a hidroxila, ao nome do aromático. Geralmente, o aromático que a gente trabalha é o próprio benzeno. Então, eu vou colocar junto à palavra hidroxi, vou colocar a palavra benzeno. Ponto final. É isso. Tudo bem? Beleza. O nome usual, ele junta as palavras hidroxi e o benzeno e junta formando a palavra fenol, que é o nome da própria função. Vou explicar isso para vocês com calma, para vocês entenderem a parada. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar para vocês esse composto daqui, ó, peguei aqui para vocês um anel aromático, liguei diretamente ao anel aromático uma hidroxila e esse daqui é o menor fenol que existe. Qual é o nome dele? Simples. O nome dele é hidroxi, para simbolizar a hidroxila, benzeno, para simbolizar o anel aromático. Esse cara é o próprio fenol como nome usual. Então, o fenol é a junção da hidroxila com o benzeno. Ponto final. Tá, Alan, pega mais um exemplo? Claro que eu pego, vem comigo. Se eu chegar para vocês e colocar esse cara daqui, OH lá em cima, e eu vou colocar um metil para cá. O que vai acontecer, pessoal? Bom, vamos lá. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Vamos com calma. Primeiro, a hidroxila está no primeiro carbono, é o grupo funcional, então tem prioridade. Aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, e depois, se você quisesse continuar, fica à vontade. 4, 5, 6. Bom, a hidroxila a gente escreve como hidroxi. Um carbono eu chamo de metil. Metil começa com M, hidroxi começa com H, e pela ordem alfabética o H do hidroxi vem primeiro. Então como é que ficaria o nome desse cara? Vamos lá. Como aqui eu tenho que dizer a posição, porque tem posições diferentes, eu vou chamá-lo de 1-hidroxi, para dizer que no primeiro carbono eu tenho uma hidroxila. Eu vou chamar esse cara de 3-metil, para dizer que no carbono 3 eu tenho um CH3. E o anel aromático é o benzeno, que é o anel aromático como como cadeia principal. Aí eu falei para vocês na semana passada que a gente poderia ter posição 1,2, posição orto, posição 1,3, posição meta, posição 1,4, posição para. Então eu poderia aqui, ao invés de escrever o número 1 e o número 3, eu poderia escrever para vocês meta, ou simplesmente colocar a letra M e escrever lá, ó, hidroxi, metil, benzeno. É uma outra possibilidade de nome. Falar que é a posição meta aqui, que é a posição 3. Então eu substituo os números 1 e 3 pelo nome meta. É uma possibilidade. Agora, como é que ficaria o nome usual? O nome usual ficaria assim, presta atenção. Na posição 3, você tem um metil. Na posição 3, você tem um metil. E ele está preso no hidroxibenzeno. E o hidroxibenzeno é o fenol. Então ele é o 3-metil-fenol. Sacou a parada? 3-metil-fenol. Ou poderia falar meta-metil-fenol. Ó, tem várias possibilidades de nome aqui, cara. Várias possibilidades. Beleza? Foi que foi? Tranquilo, povo? Show de bola? A Erika botou assim, professor, essa nomeação que coloca número e os nomes, não estou entendendo. Erika, vou te pedir só uma paradinha.
eu não sei, provavelmente você não deve ter assistido às aulas anteriores. Para você entender os números, eu explico a colocação desses números nas aulas de hidrocarbonetos, tá? Para não ter que explicar de novo sobre hidrocarbonetos, eu vou pedir para você assistir essas aulas passadas, porque lá a gente introduz essa parte de nomenclatura. Se você cair direto aqui para resolver, para entender, vai ficar muito difícil, tá? Então assista as aulas anteriores que vai poder facilitar um pouquinho. Beleza? O Vitor botou assim, por que naquele exemplo é álcool isopropílico e não só propílico? Ô Vitão, eu também dei uma aula falando sobre nomenclatura de ramificação, onde eu explico isopropil, secpropil, isobutil, secbutil, tercbutil. Eu falo sobre cada um desses nomes, sacou? Quando a gente tem 3 carbonos preso pelo carbono do meio, a gente chama isso de isopropil. Tá? Então, galera, cuidado, tá? E é até uma informação geral para vocês. Cuidado para vocês não chegarem aqui e assistir do nada uma aula de química orgânica. As aulas são dependentes, tá? Uma aula vai depender da outra. Tira um print aí. E aí, cara, como uma aula depende da outra, se você entrar do nada, pode ser que você não entenda alguma coisa, porque eu talvez tenha falado em outro momento. Beleza? Tá? E aí acaba sendo até um pouquinho injusto com a galera que já tá aqui há um tempo, já tá ligado como é que funciona a parada, porque assistiu os outros vídeos, tá? Se você assistiu os vídeos antigos e ainda assim não entendeu, aí tu me avisa, tá? Aí tu me avisa. Show? Maravilha, povo? Vamos seguir a vida? Vou pegar só mais um exemplo aqui pra gente poder fechar. Ó, mais um exemplozinho. E aí a gente fecha aqui. Vamos lá, meus amores. Ó, eu vou pegar pra vocês... Ah, outra coisa, quando vocês forem mandar pergunta também no chat, tenta ser um pouco mais claro sobre qual molécula que vocês estão falando. Porque como tem um delay, pode ser que a gente tenha... Você fala assim, nessa molécula eu não entendi a numeração, por exemplo. Se você falar isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu não vou saber qual é a molécula, porque eu posso estar na próxima molécula, sacou? E aí pode dar alguma treta. Show? Demorou? Bom, vamos dar o nome para esse cara? Bom, numeração. Tem que pegar os menores números para o grupo funcional, porque ele tem prioridade na numeração. Então a hidroxila é o nosso grupo funcional. Então eu vou ter aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Tá, mas e aí? A hidroxila é o hidrox, 2 carbonos é etil, o E vem primeiro do H, do que o H, na ordem alfabética. Então como é que fica o nome desse cara? Na posição 3, você vai ter um etil. Nas posições 1,2, 1 e 2, eu tenho 2 hidroxilas, então, dihidroxi. Não esquece, gente, que se eu tenho 2, eu tenho que colocar di. Se eu tivesse 3, eu ia ter que colocar tri. Beleza? E o nome da cadeia principal, que é o anel aromático, eu vou chamar aqui, ó, de benzeno. Então o nome do cara vai ficar desse jeito, hidroxi, benzeno. Então o nome dele ficou, ó, na posição 3 eu tenho etil, na 1 e na 2 eu tenho um dihidroxi e a cadeia principal é benzeno. Alan, ali eu poderia utilizar as nomenclaturas orto, meta e para? Não. Não, porque orto, meta e para é para coisas dissubstituídas. Quando eu tenho 2 grupos só, ali eu tenho 3. Beleza? Então a gente deixa desse jeito mesmo, tá? Maravilha? Teria nome usual? Também, mas aí não tem muita necessidade de a gente ficar colocando nome usual para tudo, tá? O mais importante para vocês é vocês conhecerem a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura IUPAC. Beleza, meu povo? Show? Tira um print desse quadro aqui. Printzada. Show? Galera, é isso. Nos vemos na semana que vem. Fechamos aqui a nossa aula falando das nossas 3 funções. Estudem isso, façam exercícios, treinem, pratiquem, que isso pode ser cada vez melhor para vocês. Demorou? É isso, um grande beijo no coração de todos e todas e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.